Oiê, eu sou a Valentina e essa é a nossa obra aberta, onde a gente abraça a nossa complexidade e incoerência, cria espaço para dúvida e inventa sentidos para deixar a vida mais bonita. Feliz Ano Novo! O que eu costumo não gostar do Natal, eu amo no Ano Novo. Não sei se você vai estar me ouvindo no dia que eu vou lançar, que é dia 31 de dezembro, ou se você já vai estar me ouvindo em 2026. Então me conta para eu saber se você veio do passado ou do futuro, onde você está no espaço-tempo, porque eu chutaria que a maioria só vai ouvir esse episódio em 2026 e tá tudo certo. O que eu preparei pra gente hoje encaixa tanto pra quem for ouvir antes da virada do ano, quanto pra depois. O importante é a gente começar o ano ouvindo isso aqui para entrar com o pé na porta. E como eu amo o Ano Novo, eu resolvi fazer esse episódio pra você que sente que já recomeçou vezes demais, pra quem já tá entrando nesse Ano Novo cansado, de saco cheio, e pra quem acha que isso de Ano Novo é uma grande baboseira, que nada nunca vai mudar e a gente sempre continua o mesmo e não tem esperança e que vida horrível que eu tenho. Não. Pega um chá, uma cerveja, um vinho, uma água, senta aqui comigo e a gente vai conversar. Eu amo o Ano Novo porque é um dia em que todas as pessoas do mundo inteiro estão emanando uma energia muito positiva, o que nos dá essa sensação de que a gente é capaz de fazer tudo o que a gente quer. Mas aí tem uma grande pegadinha. Eu sinto te informar, mas você não vai recomeçar do zero, porque isso é impossível. A gente tem essa convenção na sociedade, pelo menos aqui no Ocidente, de que entrar num novo ano é entrar numa nova vida. Como se fosse possível, magicamente, a gente esquecer todas as coisas que a gente viveu, as boas e principalmente as ruins. Só que acreditar nisso pode, inclusive, ser muito agressivo e muito opressivo com nós mesmas. Porque a gente vai sim atravessar esse portal místico para 2026 carregando os traumas, os machucados, as mágoas, assim como as alegrias e as conquistas do ano que passou e de todos os anos anteriores. A gente só é quem a gente é porque a gente tem um passado. Porque a gente passou pelas coisas que passou, porque a gente viveu o que a gente viveu. E são essas várias experiências que vão formando quem a gente é enquanto indivíduo. E mesmo se a gente esquecesse o que a gente viveu, a gente não ficaria em paz. Tem um livro chamado Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Um dos melhores livros que eu li em 2024. E essa personagem protagonista, ela ganha mais ou menos essa oportunidade. A de começar uma nova vida do zero. Não vou dar spoiler, mas ela basicamente reaparece em um lugar. Ela não morreu, mas é como se ela tivesse ressuscitado sem nenhuma lembrança do que ela viveu antes daquilo ali. Como se ela estivesse nascendo de novo, só que da Terra. Esse livro desafia a ideia da tábula rasa, que é uma ideia do filósofo John Locke, séculos atrás, em que para ele a existência humana é como se fosse uma tábua rasa, em que a gente é construído única e exclusivamente a partir das experiências que a gente vive. A neurociência já caiu muito em cima desse conceito, né? É de séculos atrás, e hoje a gente entende que a gente não é só a experiência que a gente viveu nessa vida, existem coisas que já são inerentes a nós, biologicamente falando, geneticamente falando, pelo meio onde a gente vive, onde a gente cresceu, enfim. E o livro faz isso mostrando que mesmo que ela tenha ganhado uma folha em branco, uma oportunidade de recomeçar, essa personagem sofre de uma ausência constante pela vida que ela não lembra de ter tido. Então, por mais que ela tenha esquecido o que aconteceu, alguma coisa dentro dela sabe que ela viveu. E não conseguir nomear, apontar, lembrar, é inclusive uma das coisas que a impede de seguir em frente com a sua vida. Porque a gente é muito o nosso passado. E eu diria que o maior ensinamento desse livro é que mesmo se a gente pudesse apagar o passado que nos assombra e fugir, a falta desse passado viria com a gente. Ele ficaria preso no nosso pé e ele não ia deixar a gente andar sem ele. E aí tem um outro lado também. Às vezes você viveu um 2025 incrível. E aí pode ser que você esteja com medo de entrar em 2026 e não ter mais essas coisas. Como é que você vai seguir agora que coisas muito boas acabaram? E aí pra onde você vai se outras coisas incríveis não estiverem ali te esperando? E aí tem uma frase do Gabriel Garcia Marques que eu vi num vídeo do podcast Pra Dar Nome às Coisas, um ótimo podcast inclusive, que é mais ou menos assim: ninguém rouba aquilo que a gente viveu. E nesse vídeo a Nath, ela tá falando do apego que ela tem a certas coisas. Como é difícil às vezes você fazer uma limpa do seu armário porque você olha pra uma roupa e você fala: caramba, eu vivi tantas coisas incríveis com essa roupa, ou quem me deu essa roupa foi a minha avó que faleceu, ou o que quer que seja. E aí a gente fica se apegando às coisas e a gente esquece que ninguém é capaz de roubar o que a gente viveu. Se desapegar de coisas, de pessoas, dói porque a gente sente que a gente não tá se desapegando só dessas coisas ou dessas pessoas, mas das histórias que a gente viveu juntas. E isso não vai acontecer. O que você viveu, ninguém tira. E vai sempre estar guardado no seu coração. Tá, Valentina, então como é que a gente faz pra entrar em 2026 com essa mistura de dores, de expectativas, de traumas, de conquistas, de saudades que a gente acumulou nesse último ano ou na nossa vida inteira? Antes de tudo, a gente tem que reconhecer que o ano novo não é uma página em branco. É uma página viva, cheia de palimpsestos. Palimpsesto é o seguinte:
Você tinha um manuscrito antigo. E aí, pra você conseguir escrever algo em cima dele por falta de ter outro pergaminho, você lavava esse pergaminho, e aí ficava ali algum fundo de alguma coisa, mas meio apagadinho, e aí você escrevia algo novo em cima. Essa era uma prática muito comum na Idade Média. E eu achei interessante trazer isso pra cá, porque é isso, por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir apagar o texto original. E por que eu digo isso? Porque a tecnologia moderna conseguiu encontrar vários palimpsestos e recuperá-los, e conseguir ler o que estava escrito atrás. Um caso famoso é o palimpsesto de Arquimedes, que através dessas tecnologias permitiu a gente ter acesso a tratados matemáticos da Grécia Antiga, que estavam escondidos embaixo de textos religiosos medievais. Então sim, a gente vai escrever uma nova história pra gente em 2026, mas a gente não vai apagar a que veio antes. Eu resolvi fazer um pequeno passo a passo pra gente que tá cansado de recomeçar, que às vezes tem vontade de desistir e jogar tudo pra cima, pra gente conseguir canalizar nossa energia, pra gente entrar em 2026 com clareza, com energia, com motivação e com coragem de seguir os nossos sonhos mais selvagens. Ai, putz, só tô vendo isso dia 4 de janeiro, tô atrasada. Não tá, meu amor, todo mundo sabe que o ano só começa depois do carnaval, tá tudo bem. O primeiro passo, ele pode ser óbvio, mas o óbvio é importante ser sublinhado, que é: não vai entrar algo novo na nossa vida se não tiver espaço. Como dizia o menino Newton, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, assim, se a gente quer coisas novas, a gente precisa abrir mão de coisas que não fazem mais sentido pra gente e que estão ali só ocupando espaço. Eu gosto muito de fazer uma limpa de roupa no final ou no início de todo ano. Tudo que é emocional, que é subjetivo, é mais difícil da gente fazer. Então, conseguir palpar, tocar as coisas que a gente tá tirando é um ótimo começo. E você não precisa fazer tudo numa tarde só. Eu faria porque eu sou meio obsessiva, mas você não precisa. Você pode um dia fazer a sapateira, aí no outro você faz as gavetas, aí no outro você faz as roupas penduradas. Começa pelo mais fácil, pro seu cérebro não olhar logo a tarefa mais difícil que você tem e desistir. Vamos com calma. E aí todas essas roupas, esses objetos, esses livros que não fizerem mais sentido pra você, você doa. Outra coisa pra gente limpar, que pode parecer bobo, mas não é: o seu celular. A gente carrega na palma da nossa mão um excesso digital absurdo. Quantas fotos e vídeos que você podia estar apagando, quantos e-mails que não fazem mais sentido, contato de pessoas que você nem fala mais, conversas ali abertas desde 2015. Esse é o que eu tenho mais preguiça de fazer, vou ser bem sincero. Um armário eu faço num dia. Agora, a limpeza do celular é um negócio que me tira mais um tempo. Então, assim, tá na fila do banco, vai limpando umas coisas. Sem você nem perceber, isso tá criando uma confusão mental. Jogar fora esse lixo digital é muito importante e vai trazer muita clareza pra gente. Sem falar que você com certeza vai achar print de um filme que você queria assistir, de um livro que você falou que ia ler, de uma receita que você falou que ia fazer e nunca fez. E pessoas, né? Pessoas é uma boa também. Eu acho que eu quero fazer um episódio só disso, inclusive, depois, quem sabe. Não é sobre descartar e tratar mal as pessoas, mas saber, cara, será que faz sentido eu continuar investindo tempo e energia nessa pessoa? Né, eu vou continuar sendo educada quando eu encontrar e tudo mais. Não tem por que eu tratar essa pessoa mal, não aconteceu nada, mas acho que meu tempo e minha energia é muito preciosa pra eu ficar gastando com alguém que não tá me retribuindo. Mas eu acho que isso vai ser papo pra outro episódio. E pra fechar esse nosso primeiro passo, eu vou fazer algumas perguntas que me ajudaram, eu acho que podem te ajudar também, a fazer essa limpa pra começar 2026. Eu vou sempre preferir um caderno, mas se quiser, anota no seu celular. O que em 2025 me drenou e eu não quero repetir? Quem eu preciso decepcionar pra não me abandonar? Ai, essa dói! Onde eu me senti deslocada esse ano? O que eu continuo tolerando por medo de perder amor, admiração ou estabilidade? A gente sai desse episódio e vai direto pra terapia. Passo número 2. Senta tua bunda e organiza o teu financeiro. Ai, Valentina, isso é muito chato. Não é pra ser legal. É pra você ter noção da sua vida. Eu comecei a fazer meu controle financeiro na pandemia, porque foi um grande desespero para todos nós, em todos os âmbitos da nossa vida, financeiro sendo um desse. E aí eu comecei a fazer uma planilha no Excel com todos os meus gastos. Eu anoto quanto que foi o metrô. A gente não aprende isso na escola, o que é um absurdo, mas a gente precisa ter noção do quanto que a gente tá gastando, do quanto que a gente tá ganhando, do quanto que a gente consegue investir. Eu sei que a Nath Finanças é uma pessoa que fala muito disso nas redes sociais, então vale a pena vocês darem uma olhada no conteúdo dela, porque principalmente falando de mulheres, a nossa independência, ela passa muito pelo financeiro. E ter uma noção de quanto que você gasta com o quê, inclusive te ajuda a manifestar a vida dos seus sonhos. Porque daí você sabe o quanto que a sua vida hoje custa, o quanto que você quer poder ter um dia pra poder pagar tanto em tal coisa. Esse controle financeiro pode te ajudar, inclusive, a pagar uma dívida que você tem. Uma dívida que tá te dando um mal-estar, uma dor de cabeça, uma angústia. Se você sentar, organizar, tem muito conteúdo legal na internet e começar a ver, caramba, eu tô gastando dinheiro aqui com iFood que eu não precisava estar gastando, eu vou economizar aqui porque daí eu consigo pagar logo a minha dívida e aí eu vou estar livre pra fazer uma viagem. Enfim, eu não terminei meu controle financeiro de dezembro, mas terminarei.
Passo número 3, fazer um inventário de você mesma. Porque se a gente quer entrar em 2026 muito corajosa, a gente precisa primeiro reconhecer quem a gente é de fato e não o ideal que a gente quer ser. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é muito menos do que a gente é. E a autoconfiança é um dos maiores segredos pra gente conquistar qualquer coisa na vida. Às vezes tem alguém muito menos capaz do que você que tá conseguindo a vaga de emprego porque a pessoa sabe se vender, porque ela sabe quem ela é, porque ela confia em si, porque ela é segura. E aí você aí, uma pessoa incrível, toda habilidosa, tá perdendo a oportunidade da vida porque não tá querendo se mostrar, porque tá querendo ser humilde. Ai, será que eu acho aqui uma pesquisa muito boa? Pesquisa... Homens, autoestima, baixo. Tá, galera, eu não achei, mas se eu achar, eu coloco nos stories pra gente. Mas era alguma coisa do tipo, não vou lembrar os dados, os números certinhos, mas um homem se candidata pra uma vaga de emprego não tendo necessariamente todos os pré-requisitos que aquela vaga pede. E uma mulher, mesmo tendo todos os pré-requisitos que aquela vaga pede, e às vezes até mais, duvida da sua capacidade de competência pra conseguir aquela vaga, então ela nem se inscreve. Então vamos todos nos unir em 2026 pra ter a autoestima de um homem branco hétero. É isso que eu quero. Voltando pro inventário, esse inclusive é um dos motivos que eu falei no episódio 7 do porquê que eu gosto tanto de ter um diário. Quando você relê o seu diário do ano, você vê ali o seu amadurecimento, o seu crescimento. E isso nos dá autoestima. Então você vai fazer uma lista de tudo que você conquistou em 2025, profissionalmente, emocionalmente, relacionalmente falando, tudo. E uma lista das suas habilidades. E aqui, habilidades não precisa ser, eu sei muito bem gerir uma equipe que fatura milhões. Se você tem dificuldade de reconhecer as suas habilidades, começa no pequeno. Pode ser, minha habilidade é que eu sou muito organizada. Não é o meu caso. É que eu sou pontual. É que eu tenho uma ótima memória. É que eu sei fazer uma posição difícil no yoga. E aí você vai se exercitando a se elogiar. É um ótimo exercício. Algumas perguntinhas para ajudar a gente. Quais são minhas zonas de competência natural? Aquilo que flui sem esforço. O meu namorado é engenheiro, mas ele tem uma sensibilidade muito incrível para vídeo. Ele faz uns vídeos de drone absurdos, ele faz vídeo na rua lindos, e ele não acha que é nada demais, ele não se dá conta de quão bom esses vídeos são, porque isso é uma competência natural dele. Isso pra ele é fácil. Pra ele não se esforça muito ao fazer isso. E aí ele não vê a grandeza daquilo. Mas quem não tem essa competência natural, quem não nasceu com essa facilidade, dá uma sofrida pra fazer um bom vídeo. Então fazer esse exercício de se perguntar o que eu faço com facilidade que pode ser que outra pessoa tenha muita dificuldade de fazer. Em que momentos de 2025 eu me senti eu mesma, sem performance? E a gente vai tentar ter mais momentos assim em 2026. Quais são meus limites fisiológicos, emocionais e sociais que eu preciso respeitar? Eu, por exemplo, se eu dormir menos do que 7 horas, eu não funciono. Eu fico mal-humorada, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada. Eu tenho um limite de bateria social. Eu sei até onde eu consigo ir, socializar e ser uma boa companhia e em que momento que eu vou começar a ser uma pessoa insuportável. Esse aqui é muito bom também. O que se tornou uma força porque eu já sobrevivi a muita coisa? Então, em vez de a gente olhar pra todas as tragédias que a gente passou no último ano, nos últimos anos, olhar, tá, mas o que eu desenvolvi passando por isso? Não é sobre ser positividade tóxica. É sobre reconhecer a merda que aquilo foi, e eu preferia não ter passado por aquilo, mas consegui tirar alguma coisa. Tipo, cara, mas pelo menos isso me fez XPTO. Eu gosto de fazer isso. Se você não gosta, tudo bem. Passo número 4. Criar metas não performáticas para 2026. Falamos muito disso no episódio 7. E criar um norte. Tem pessoas que escolhem uma palavra, que escolhem uma frase pra guiar o ano novo delas. Talvez em 2026 você quer focar muito em dar uma guinada no seu trabalho. Talvez o seu norte em 2026 seja recuperar algumas relações interpessoais que você acabou deixando de lado por ter priorizado muito o trabalho. Talvez o seu norte para 2026 seja focar na sua saúde, porque você vem negligenciando-a. Não, isso aqui não está conflitante com o episódio 7. Ou talvez esteja, né, já que a gente aqui abraça a nossa incoerência, mas é porque eu gosto de ter metas reais, porque eu sou uma pessoa ambiciosa, então eu gosto de pensar, cara, eu quero conquistar isso esse ano, mas eu venho valorizando muito metas não performáticas pra eu não surtar e pra eu lembrar que a vida vale a pena ser vivida no caminho, né? E não só quando a gente morrer. Porque é muito importante a gente reconhecer as pequenas coisas que vão nos deixando felizes ao longo do caminho. E não só o ganhar o Oscar. Ganhar o Oscar vai me deixar muito feliz. Mas enquanto eu não ganho o Oscar, eu não posso ser feliz? Claro que eu posso. Então, quais são essas coisas que me deixam feliz, por menores que elas sejam? Eu fiz várias perguntas aqui pra esse passo, então anota aí. O que desperta curiosidade genuína em mim? Porque curiosidade é muito legal. Que tipo de arte, pessoas ou ideias me fazem sentir expansão? Sabe quando você senta pra conversar com alguém e você fala, meu Deus, meu mundo acabou de aumentar? Sobre o que vocês estavam falando? Com quem que você estava falando? Essas coisas são muito importantes da gente prestar atenção. O que eu admiro nas pessoas que me atraem? E essas coisas que me atraem já existem em mim?
Como? Ou se não, como é que eu posso trabalhar isso? O que eu ainda não me permiti desejar? Como é a minha rotina ideal? E o que eu posso já fazer para tê-la? Por exemplo, se a sua rotina ideal envolve ler 30 minutos de um livro todos os dias, pode ser que você não consiga começar em janeiro lendo os 30 minutos. Mas o que você pode já começar a fazer para ter essa rotina ideal? Ler 10. É só um exemplo, mas é que é importante a gente abraçar o nosso livre-arbítrio e falar, bem, eu vou sim botar meu telefone de lado e eu vou sentar para ler. Temos que assumir os nossos BOs, galera. Essa é muito boa. O que eu posso fazer em menos de 10 minutos e que eu sei que realmente me transforma? Por exemplo, se eu coloco um funk, um pagode ou um samba para tocar, o meu humor melhora exponencialmente. É uma coisa que leva menos de 5 minutos. Mas eu insisto em esquecer que isso me faz bem. Passo número 5. Você vai se autorizar a viver o seu sonho mais selvagem. Você tá me ouvindo? E pra você se autorizar a viver o seu sonho mais selvagem, você vai precisar de 1. Criar estímulos diários pra você não abrir mão desse sonho. E pra você não desistir. E 2, a gente vai ter que conversar com o medo que a gente sente de conquistar os nossos sonhos. Sim, pode não fazer o menor sentido, mas faz. Muitas vezes a gente não conquista o que a gente quer, porque a gente tem medo do que vai acontecer se a gente conquistar o nosso sonho. A gente pode ter medo de perder pessoas importantes na nossa vida. A gente pode ter medo da nossa vida mudar para demais. A gente pode ter medo de sair da merda quentinha. E o primeiro passo é entender que o medo, na verdade, é o nosso amigo. O medo, ele existe como uma resposta fisiológica do corpo para o perigo. Eu não vou saber falar os químicos lá que são lançados, mas se você estiver numa floresta e você vê um urso, você vai sentir medo pro seu sistema simpático ou parasimpático, agora eu não vou lembrar, ativar e você correr. E você tentar se salvar, porque talvez você morra se o urso te pegar. Então, o medo é muito importante. E aqui eu quero que você identifique do que esse medo tá te protegendo. Qual é o urso que aparece quando você pensa em conquistar o seu sonho? Não precisa contar pra ninguém, mas seja cruel e direta com você mesma. Às vezes você acha que se você conquistar o seu sonho, sua mãe vai parar de te amar. E aí você vai ter que sentar com isso e falar, será que faz sentido? Será que é só uma fantasia mesmo? Ou será que minha mãe vem me dando sinais de que se eu conquistar o meu sonho, ela não vai me amar mais, porque talvez ela queira me ver num lugar confortável? E aí você vai ter que olhar muito pra isso. E vamos de terapia, né? Viver é um baita de um desafio. Algumas perguntinhas que eu pensei pra gente. Se eu pudesse garantir que ninguém me julgaria, o que eu escolheria? O que eu desejo desde sempre, mas adiei porque parecia demais? Qual é o desejo que mais revela quem eu sou? Do que exatamente eu tenho medo? O que eu acredito que aconteceria comigo se esse medo se realizasse? Eu adoro pensar em worst case scenario, que é o pior cenário possível. Eu não sei se eu deveria ensinar isso para as pessoas, porque isso talvez possa gerar ansiedade, né? Mas, enfim, comigo funciona, que é, às vezes eu tô com medo de alguma coisa acontecer na minha vida, não só de sonho, assim, da vida como um todo. E aí eu penso, tá, qual é a pior coisa que pode acontecer se essa coisa que eu tô com medo de acontecer? E às vezes eu consigo já solucionar o problema do negócio que nem chegou. Às vezes só de pensar, tá, essa é a pior coisa que pode acontecer, eu dou conta disso. Então, tá tudo bem, vambora, eu vou seguir mesmo com esse medo, porque eu dou conta da pior coisa que vai acontecer. É o que me dá coragem, muitas vezes. E é o que faz de mim uma pessoa ansiosa, talvez, né? Mas enfim. Esse medo me protege do quê? Esse medo é meu? Ou ele foi herdado por alguém na minha família? Ou ele é cultural? E qual é o custo de obedecer ao medo versus o custo de desobedecê-lo? Tem uma frase muito boa que é: muito custa o que muito vale. A gente tem essa ideia idealizada de que um sonho, ou que um ano perfeito, ou que uma vida maravilhosa, ela só é maravilhosa. E isso nunca vai acontecer. Não existe em nenhum multiverso uma experiência que seja única e exclusivamente positiva. Até porque o positivo, ele só existe por causa do negativo. Então, às vezes, você tá adiando o seu sonho porque você sabe que ele vai te custar muito. Mas aí só você vai saber se custa muito mesmo, ou se é um preço que vale ser pago para conquistar o seu sonho. Passo número 6. Promete pra mim que em 2026 você vai cuidar da sua saúde. De verdade, não tem nada mais importante no mundo do que a sua saúde. Não tem. Porque quando a gente tem saúde, a gente faz absolutamente tudo o que a gente quiser e colocar nossa mente, se dedicar e provar. Sem saúde, sem bem-estar, a gente não consegue ir muito longe. E eu sei que essa conversa cria e puxa diversas camadas. Não é todo mundo que tem acesso a uma saúde de qualidade, não é todo mundo que tem dinheiro pra comprar comida de qualidade que vai dar uma saúde de qualidade, não é todo mundo que tem tempo pra dormir 7, 8 horas por dia porque tem que trabalhar, porque tem que estudar, porque tem que fazer várias coisas. Mas se você é uma pessoa que pode, que tem os meios pra cuidar da sua saúde, pra fazer um check-up, pra ir ao médico, pra comer comida saudável, pra dormir, pra se exercitar, promete pra mim que você vai fazer isso em 2026? E aí algumas perguntas pra ajudar a gente aqui. O que meu corpo vem pedindo e eu tenho ignorado? Por exemplo, dormir.
Quais são os sinais de que eu tô chegando no meu limite? Cara, isso é tão importante, do tipo, sei lá, minha pálpebra começa a tremer, eu começo a ter muita dor de cabeça, eu começo a ficar meio chata. Quanto mais a gente conhecer o nosso corpo, melhor a gente vai conseguir cuidar dele. O que faz eu me sentir descansada? Quem são as pessoas que me regulam? Porque tem pessoas que a gente encontra e a nossa bateria social ela é carregada. Tem pessoas que a gente encontra mesmo estando cansada e a gente parece que ganha uma vontade de viver. Onde que eu posso colocar prazer na minha semana, mesmo que de forma pequena? Tinha uma época que eu fazia da minha água com gás, com um shot de limão, o momento do meu dia. Era assim, é uma coisa muito pequena, mas que eu vou aqui tomar e vai fazer do meu dia muito melhor. E o 7º e último passo é o mais difícil, que é abrir mão do controle. Ai, eu sei. Esse passo é horrível, menina. Eu também não gosto dele, mas a gente tem que abrir mão do controle. Ai. Porque por mais que você faça tudo isso, por mais que você responda a todas essas perguntas e faça isso por você, a vida vai dar um jeito de nos surpreender. Ela vai dar um jeito de nos lembrar que a gente não consegue prever nem controlar tudo. E aí cabe a nós aprender com a diva divônica Jujute a se apaixonar pelo imprevisível. Por mais difícil que isso seja, e eu sei, eu acho muito difícil. Porque a mudança ela pode gerar insegurança, ela pode sobrecarregar o nosso sistema nervoso. Mas a gente tem que dar um jeito de aprender a lidar com ela, porque ela vai estar sempre na nossa vida. E aí uma coisa que eu comecei a fazer, e tem me ajudado, e eu espero que te ajude também, é toda vez que uma mudança muito drástica acontece na minha vida, que me pega 100% desprevenida, e eu, controladora, sinto que meu mundo vai cair, eu penso assim, nossa, que plot twist interessante que os roteiristas que escrevem minha vida fizeram, né? Onde é que será que isso vai levar? Porque todo plot twist de um roteiro encadeia alguma mudança no personagem. Algum crescimento, algum amadurecimento, algum aprendizado. Então eu fico assim, qual que vai ser o desse plot twist, Deus? Até porque a vida seria meio chata se só acontecesse o que a gente soubesse que ia acontecer, né? Abrindo um pouco o meu coração e minhas crenças pra vocês, eu não tenho uma religião específica. Eu acredito em muita coisa. E eu acredito piamente que mudanças chegam na nossa vida porque a gente precisa delas. Fazendo um paralelo com a minha vida de atriz, quando a gente constrói uma personagem e quando a gente estuda uma cena, a gente trabalha muito, a gente estuda muito, a gente passa horas, dias, semanas criando o passado desse personagem, fazendo memória sensorial, seduzindo o nosso cérebro a acreditar que aquela verdade do personagem é a nossa verdade. Aí a gente estuda a cena, objetivo de cena, substituição, lugar e quarta parede, momento anterior, as if, O último passo que todo ator tem que ter antes de entrar em cena é deixar fluir. A gente faz todo esse estudo, essa construção de personagem, pra aquilo ficar na gente. E na hora do gravando, na hora do ação, a gente deixar aquilo viver, a gente deixar aquilo existir e se deixar guiar pelas circunstâncias da cena, pelo outro ator. Um ator que predetermina tudo o que ele vai fazer em cena é um ator chato de assistir. E é um ator que às vezes parece até que ele não tá naquele mundo, porque ele predeterminou até a forma que ele ia reagir a partir da frase do coleguinha. Mas às vezes o coleguinha foi lá e fez de um jeito diferente, e aí ele reage de um jeito que nem faz sentido porque ele predeterminou e ele engessou aquela forma de falar aquela frase. E isso é um ensinamento pra vida. A gente vai se preparar, a gente vai sonhar, a gente vai criar metas não performáticas, a gente vai se desapegar de coisas, a gente vai repensar a nossa vida, mas a gente tem que ter a capacidade de deixar fluir, de viver a vida torcendo pra alguma coisa inesperada acontecer. Porque as melhores cenas que a gente assiste são cenas em que aconteceu alguma coisa que ninguém estava esperando. E o que é a nossa vida senão uma sucessão de cenas que a gente está improvisando? É uma obra aberta que a gente está escrevendo e vivendo todos os dias. E aí deixa eu te contar uma coisa que eu não sei se você tá sabendo. O Ano Novo é uma invenção, tá? É uma invenção da nossa espécie. Embasado no movimento das estrelas e das constelações, uma galera, sei lá quando, decidiu que o calendário ia ser assim. E aí falou, bem, então quando virar de dezembro pra janeiro é um ano novo. Um ano novo, com uma nova energia, as constelações mudaram, então a gente tem que fazer disso uma grande festa e a gente tem que fazer disso um grande recomeço. E eu amo isso. Eu amo a energia do Ano Novo, porque é todo mundo vibrando coisa boa. E é realmente uma oportunidade que eu valorizo muito de parar e olhar pra minha vida, pra minha trajetória, pro que eu tô construindo, pro que eu tô criando, pro que eu tô indo atrás. É um momento que eu gosto muito de ver a coerência do que eu tô fazendo. Existe coerência entre o que eu falo, o que eu quero e o que eu tô fazendo? Mas eu tô falando isso porque tá tudo bem se você não tiver nesse final, início de ano, nessa energia. Tá tudo bem se você estiver passando por um momento difícil e você falar, puta, mas eu não sei se eu tô pronta pra ficar nessa good vibes e manifestar coisas incríveis. Não é porque você vai ter ou teve uma virada ruim que o seu ano vai ser ruim. Assim como pode ser que você tenha um ano novo incrível e aí chegue abril e você se sente perdida. E aí o que você vai fazer? Você vai voltar lá pro nosso primeiro episódio, Estar Perdida Também é Caminho, você vai escutá-lo e aí você vai escolher
o dia 23 de abril como o dia que você vai falar, agora eu comecei um ano novo. Eu vou fazer um ritual, eu vou fazer perguntas pra mim mesma, eu vou escrever, eu vou analisar o que eu quero, eu vou tentar traçar caminhos pra chegar onde eu quero, mais aberta para o imprevisível. Porque é universal, a gente vira o ano na energia de agora vai dar tudo certo. E a vida acontece, e o trabalho chega, e as pessoas nos decepcionam, e a gente acaba se sentindo massacrado e meio angustiado. Mas se tem uma coisa que eu quero fazer aqui é te incentivar a ver magia na vida, a ver magia no ano novo. Porque é isso que eu mais amo nesse momento do ano. Ele é mágico. Ele nos dá esperança. Esperança de que as coisas podem ser melhores, que a gente pode ser melhor, que a vida possa fazer mais sentido. Mas isso não é mérito do ano novo. Esse mérito é nosso. E é importante a gente reconhecer isso pra gente não se deixar levar à medida que o imprevisível for chegando. E eu queria aqui te desejar um feliz ano novo muito abençoado, muito maravilhoso, que você seja protegida, que você seja iluminada, que você seja guiada, que você tenha muita saúde, que você encontre muito amor, que você seja feliz, que todas as tristezas que aparecerem você consiga e se permita vivê-las, para depois você seguir e ver o que você aprendeu com aquilo, ou se você não aprendeu nada, que você se ache mesmo estando perdida, que você esteja sempre rodeada de pessoas que te amam e queiram o seu bem, que você tenha muita abundância, muita prosperidade, muita paz e que você se ame. Que assim seja. Um beijo, feliz ano novo, feliz 2026.